Você já parou para pensar em algo que desafia completamente nossa lógica, mas que está registrado nas páginas sagradas das Escrituras? Imagine 2 milhões de pessoas caminhando por um deserto árido, onde a temperatura ultrapassa os 40 graus Celsius durante o dia, onde não há rios, não há fontes naturais, onde a morte por desidratação seria questão de dias. E então, de repente, uma rocha, apenas uma rocha, começa a jorrar água suficiente para saciar não apenas milhões de pessoas, mas também seus rebanhos, seus animais de carga, suas necessidades diárias. E segundo a tradição judaica mais antiga, essa rocha não ficava parada em um único lugar. Ela seguia o povo, ela se movia. Ela acompanhava Israel pelo deserto como uma fonte móvel de vida. O que você está prestes a descobrir combina verdade espiritual profunda com mistérios históricos fascinantes, revelações linguísticas surpreendentes e simbolismos que transformarão completamente sua compreensão sobre quem é Cristo e como ele age em nossas vidas até hoje. Vamos começar pelo mais intrigante, a pedra que se movia. O texto bíblico em Êxodo capítulo 17 e Números capítulo 20 registra os episódios da rocha que jorrou água, mas não menciona explicitamente movimento. Porém, a tradição judaica preservada no Talmude e em escritos rabínicos antigos afirma categoricamente que a rocha acompanhava o povo de Israel. O Targum, que são as antigas paráfrases aramaicas das Escrituras usadas nas sinagogas, descreve essa rocha como tendo aproximadamente o tamanho de um grande barril e que ela rolava junto com o acampamento israelita. Quando o povo armava suas tendas em um novo local, a rocha se posicionava e dela brotavam correntes de água que formavam pequenos rios ao redor do acampamento. Rabinos do primeiro século, contemporâneos de Jesus, ensinavam que essa rocha era um milagre contínuo, não um evento isolado. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas compreendiam os milagres de Deus não apenas como intervenções pontuais, mas como manifestações sustentadas da presença divina. A palavra hebraica usada para rocha nesses textos é tsur, que significa não apenas uma pedra comum, mas uma rocha grande, maciça, como as formações rochosas que existem até hoje na península do Sinai. Essas rochas podem ter vários metros de altura e toneladas de peso. A ideia de uma rocha dessas se movendo desafia nossa compreensão física, mas os antigos hebreus viam nesse milagre algo muito maior: Deus literalmente caminhando com seu povo. Agora aqui vem algo que a maioria das pessoas desconhece completamente. Não houve uma rocha, mas 2 ocasiões distintas envolvendo rochas que jorraram água. A primeira aconteceu em Horeb, também conhecido como Monte Sinai, logo no início da jornada pelo deserto, registrada em Êxodo capítulo 17. A segunda ocorreu quase 40 anos depois, em Cádiz, no deserto de Zim, próximo a Meribá, registrada em Números capítulo 20. Arqueólogos que estudam a rota do Êxodo identificam Horeb, na região montanhosa do sul da península do Sinai, uma área que hoje corresponde ao território entre o Egito e a Arábia Saudita. Uma jornada de aproximadamente 300 a 400 quilômetros desde o Mar Vermelho. Já Cádiz ficava perto da fronteira sul de Canaã, a atual região do Negev, distante cerca de 300 quilômetros ao norte de Horeb. Para aquela época, essa era uma distância que levaria semanas de caminhada. E aqui está o detalhe crucial que muda tudo. Em Horeb, Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha com seu cajado. Em Meribá, Deus ordenou que ele apenas falasse com a rocha. Moisés feriu a primeira rocha e água jorrou. Mas na segunda vez, em um momento de frustração com a rebeldia do povo, Moisés feriu a rocha 2 vezes, desobedecendo a ordem divina de apenas falar. Essa desobediência custou a Moisés a entrada na terra prometida.
Mas por que essa diferença importa tanto? Aqui vem a revelação linguística e espiritual que transforma nossa compreensão. A palavra hebraica para ferir, usada em Êxodo capítulo 17, versículo 6, é nakah, que significa golpear com força, uma ação violenta definitiva. Era o mesmo termo usado para descrever golpes de guerra, execuções, julgamentos. Quando Deus mandou Moisés ferir a rocha, não era um toque suave, era um golpe poderoso com o cajado que havia aberto o Mar Vermelho e transformado o Nilo em sangue. Esse cajado representava a autoridade de Deus manifestada fisicamente. Especialistas em simbolismo bíblico explicam que o ato de ferir a rocha em Horebe era uma prefiguração profética. Representava o sacrifício que seria necessário para que a vida fluísse. A rocha precisava ser quebrada, ferida, rachada, para que a água, símbolo da vida, do Espírito Santo, da graça, pudesse jorrar. Mas na segunda ocasião, em Meribá, Deus disse para Moisés apenas falar com a rocha. A palavra hebraica usada é dabar, que significa declarar, pronunciar, comandar pela palavra. Por que essa mudança? Porque a rocha já havia sido ferida uma vez. O sacrifício já havia sido feito simbolicamente. Agora era tempo apenas de proclamar, de clamar, de invocar. E é exatamente aqui que Paulo, o apóstolo, séculos depois, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, revela o mistério completo. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Cristo é a rocha. Cristo precisava ser ferido uma única vez, na cruz do Calvário. Seu corpo foi quebrantado, perfurado, ferido, para que da sua vida brotasse salvação eterna para toda a humanidade. Mas Cristo não pode ser ferido novamente. Ele foi sacrificado uma vez por todas. Agora, nós simplesmente clamamos, invocamos seu nome, falamos com ele em oração. Quando Moisés feriu a rocha pela segunda vez, ele estava simbolicamente negando a suficiência do primeiro sacrifício. Estava dizendo que um golpe não bastava, e esse erro teve consequências devastadoras. Historiadores bíblicos explicam que a entrada de Moisés na Terra Prometida não era apenas uma questão geográfica, mas representava o cumprimento da promessa de Deus e a recompensa pela fidelidade. A desobediência pública de Moisés diante de toda a congregação de Israel comprometeu a autoridade divina e confundiu o simbolismo sagrado que Deus estava estabelecendo. Para aquela sociedade, isso significava que até mesmo o maior líder, aquele que conversava face a face com Deus, estava sujeito às consequências de desobedecer à palavra divina. Mas voltemos ao mistério da água em si. Como era fisicamente possível obter água suficiente para milhões de pessoas no deserto? Geólogos que estudam a península do Sinai explicam que aquela região é composta principalmente de rochas calcárias e graníticas, com bolsões subterrâneos ocasionais de água. Porém, esses aquíferos naturais são extremamente limitados e jamais poderiam suprir a necessidade de uma população estimada entre 2 e 3 milhões de pessoas, considerando as 12 tribos de Israel com suas famílias, rebanhos e bens. Engenheiros hidráulicos calculam que uma população desse tamanho precisaria de aproximadamente 3 milhões de litros de água por dia apenas para consumo básico humano, sem contar os animais. Essa quantidade equivale a encher uma piscina olímpica inteira diariamente. E o texto bíblico sugere que a água não apenas gotejava, ela jorrava abundantemente, formando correntes. O verbo hebraico usado em Êxodo 17, versículo 6, é yatsa, que significa sair com força, jorrar, fluir abundantemente. Não era um filete tímido de água, era uma fonte poderosa.
A tradição rabínica preservada no Midrash, coleção de interpretações judaicas antigas, descreve esse milagre de forma ainda mais impressionante. Segundo esses textos, a água que saía da rocha não apenas fluía para baixo, como esperaríamos por gravidade. Ela se elevava, formava arcos, criava riachos que serpenteavam por entre as tendas das 12 tribos, garantindo que cada família tivesse acesso à água fresca. Alguns rabinos afirmavam que a rocha se transformava, mudava de forma, se adaptava às necessidades do povo. Outros descreviam que a água saía em 12 correntes principais, uma para cada tribo de Israel, simbolizando que a provisão de Deus era personalizada, específica, direcionada. Antropólogos culturais que estudam as tradições do Oriente Próximo Antigo revelam que água no deserto sempre foi considerada muito mais que um recurso físico. Era símbolo de vida, de bênção divina, de presença sobrenatural. Civilizações inteiras se organizavam ao redor de fontes de água. Guerras eram travadas pelo controle de poços e nascentes. Para aquele povo que tinha vivido 400 anos no Egito, onde o rio Nilo era adorado como divindade, receber água de uma rocha no meio do nada era uma demonstração incontestável de que o Deus de Israel era superior a todos os deuses do Egito. E aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Essa água representava muito mais que hidratação física. Jesus, séculos depois, em pé no Templo de Jerusalém durante a Festa dos Tabernáculos, uma celebração que comemorava justamente a jornada pelo deserto e os milagres de provisão, declarou em João, capítulo 7, versículos 37 e 38, "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior." Jesus estava fazendo uma conexão direta com a rocha de Moisés. Ele estava dizendo: "Eu sou aquela rocha. Eu sou a fonte de vida eterna. E quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede espiritual." Essa não é uma interpretação forçada ou criativa. É exatamente o que Paulo confirmou ao escrever que a rocha espiritual que seguia Israel era Cristo. Cristo não estava apenas prefigurado naquele milagre. Cristo era aquele milagre. Ele estava lá, manifestado de forma sobrenatural, sustentando seu povo, preparando a revelação plena que viria quando ele encarnasse. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir, na região de Jebel al-Lawz, na Arábia Saudita, uma das localizações propostas para o verdadeiro Monte Sinai. Uma rocha monumental de aproximadamente 15 metros de altura, com fissuras verticais profundas em sua superfície. O que torna essa descoberta extraordinária é que essas fissuras mostram evidências de erosão causada por fluxo de água vertical, algo extremamente raro em formações rochosas naturais. Normalmente, a água erode rochas horizontalmente ou em ângulos inclinados devido à gravidade. Mas as marcas nessa rocha gigantesca sugerem que a água jorrou para cima ou saiu com tal pressão que erodiu verticalmente. Especialistas em geologia forense que analisaram o local explicam que não há fontes naturais de água naquela região que pudessem causar esse tipo de erosão. A área ao redor da rocha também apresenta sinais de um antigo acampamento massivo, com restos de estruturas circulares que poderiam ser bases de tendas, exatamente como as descrições bíblicas do acampamento israelita. Essa descoberta é evitada por muitos estudiosos, justamente porque ela valida a narrativa bíblica de forma tão direta que desafia o ceticismo acadêmico. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Deus não apenas forneceu água uma vez, ele forneceu água continuamente por 40 anos. Pense nisso. 40 anos de provisão diária, 40 anos de uma rocha sobrenatural seguindo um povo rebelde, murmurador, infiel.
40 anos de paciência divina, manifestada em forma de água corrente. Isso nos leva a uma pergunta profunda. Por que Deus escolheu uma rocha? Por que não simplesmente fazer chover no deserto? Por que não criar oásis milagrosos ao longo do caminho? A resposta está no simbolismo. Rochas, nas Escrituras, representam permanência, estabilidade, fundamento inabalável. Quando Davi escreveu no Salmo 18, versículo 2, "O Senhor é a minha rocha", ele não estava sendo poético por acaso. Estava declarando uma verdade ontológica sobre a natureza de Deus. Deus é imutável, Deus é sólido, Deus é confiável. E, ao mesmo tempo, dessa rocha firme e inabalável, flui vida, graça, provisão constante. Essa é a natureza paradoxal de Cristo. Ele é simultaneamente a rocha eterna e a água viva. Ele é o fundamento que não muda e a provisão que se renova a cada manhã. O cajado de Moisés, que feriu a rocha, tinha uma história própria de milagres. Era o mesmo cajado que se transformou em serpente diante de Faraó. O mesmo que foi estendido sobre o Nilo, transformando-o em sangue. O mesmo que abriu o Mar Vermelho, dividindo as águas para que Israel passasse em terra seca. Especialistas em símbolos bíblicos explicam que esse cajado representava a autoridade delegada de Deus. Não tinha poder em si mesmo, era apenas madeira, mas quando empunhado por alguém em obediência a Deus, tornava-se instrumento de manifestação do poder divino. Quando Moisés levantou esse cajado e golpeou a rocha, não foi a força física que partiu a pedra. Foi o poder de Deus operando através da obediência. E isso nos ensina algo crucial sobre como Deus opera. Ele escolhe usar instrumentos físicos, pessoas imperfeitas, objetos comuns para manifestar sua glória extraordinária. O cajado não era especial. Moisés era falho. A rocha era apenas pedra. Mas quando Deus se move através dessas coisas ordinárias, o extraordinário acontece. Agora vamos mergulhar em uma conexão que muitos nunca perceberam: a relação entre a rocha ferida e o cordeiro pascal. Quando Israel estava no Egito, na noite da última praga, cada família teve que sacrificar um cordeiro sem defeito. O sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passasse por cima daquelas casas. O cordeiro precisava ser morto para que o povo vivesse. Sua vida foi substituída pela vida dos primogênitos de Israel. Agora, no deserto, a rocha precisa ser ferida para que o povo viva. Ela precisa ser quebrada para que a água, símbolo de vida, flua. Você vê o padrão? Morte substitutiva gerando vida, sacrifício gerando salvação. Esse é o coração do Evangelho. Jesus é chamado tanto de rocha quanto de cordeiro. João Batista o apresentou dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Pedro o chamou de pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Cristo precisou ser ferido, perfurado pelos cravos, traspassado pela lança, para que de seu lado fluíssem sangue e água, símbolos da salvação completa. Justificação e santificação, perdão e transformação. Para entendermos completamente o erro de Moisés, precisamos saber que naquela época as pessoas compreendiam que líderes espirituais representavam Deus diante do povo. Suas ações não eram vistas apenas como comportamentos individuais, mas como declarações sobre o caráter de Deus. Quando Moisés, frustrado com a rebeldia crônica de Israel, gritou: "Acaso faremos sair água desta rocha para vós?" e bateu 2 vezes, ele cometeu múltiplos erros. Primeiro, tomou crédito para si e Arão, "faremos", ao invés de "Deus fará". Segundo, agiu em ira ao invés de obediência tranquila. Terceiro, e mais grave simbolicamente, feriu a rocha quando deveria apenas ter falado, negando assim a tipologia perfeita de Cristo. Historiadores bíblicos explicam que a punição de Moisés, não entrar na terra prometida,
pode parecer severa para um erro aparentemente pequeno, mas era necessária para preservar a santidade de Deus e a integridade da mensagem profética. Se Moisés tivesse entrado em Canaã após desobedecer publicamente, a mensagem seria que obediência parcial é aceitável. Mas Deus estava ensinando que sua palavra deve ser seguida completamente, especialmente por aqueles que o representam. A água como revelação progressiva de Deus é um tema que perpassa toda a Escritura. No Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação. Em Êxodo, águas se abrem para libertar. No deserto, águas brotam de pedras para sustentar. No Jordão, águas se abrem novamente para a entrada na promessa. Nos Salmos, águas são símbolo de refrigério da alma. Em Isaías, o convite é: todos os que têm de sede, vinde às águas. Em Ezequiel, a visão de um rio que flui do templo de Deus, águas de cura que crescem progressivamente. E, finalmente, em Apocalipse, João vê o rio da água da vida, claro como cristal, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. Antropólogos culturais que estudam simbolismo religioso antigo revelam que água sempre representou não apenas vida física, mas vida espiritual, conhecimento, revelação, presença divina. Para os hebreus no deserto, cada gole de água da rocha era um lembrete de que Deus estava com eles, provendo, cuidando, cumprindo suas promessas. E aqui está algo que raramente é ensinado. A rocha que seguia Israel era também uma prova constante de fé. Imagine acordar cada manhã sem saber se a água ainda estaria lá. Imagine quebrar o acampamento e se mudar para um novo local, confiando que a provisão continuaria. Não havia garantias visíveis. Não havia contratos escritos. Era fé pura. Era dependência total de Deus. E isso nos leva ao presente, à nossa jornada espiritual hoje. Cristo continua sendo a rocha que nos segue. Ele não fica parado no passado, em um evento histórico distante. Ele caminha conosco. Ele está presente em cada etapa da jornada. Ele se adapta às nossas necessidades sem mudar sua natureza. Ele nos sustenta dia após dia, mesmo quando somos rebeldes, ingratos, murmuradores como Israel foi. Essa é a graça escandalosa de Deus. Essa é a paciência incompreensível do Pai. Mas a pergunta que fica ecoando é: você está bebendo dessa água? Você reconhece que Cristo é sua fonte de vida? Ou está tentando cavar suas próprias cisternas, como Israel fez tantas vezes, procurando satisfação em fontes quebradas que não podem reter água? Jesus deixou claro: quem bebe da água que o mundo oferece terá sede novamente. Mas quem bebe da água que ele dá, nunca mais terá sede. Essa água se torna nele uma fonte transbordante, jorrando para a vida eterna. Você não precisa ferir a rocha novamente. Cristo já foi ferido. Você não precisa ganhar o direito de beber. A água é gratuita. Você só precisa se aproximar, inclinar-se, beber profundamente. E quanto mais você bebe, mais percebe que a sede que você tinha não era por coisas temporais, mas pelo Deus eterno. E aqui está a revelação final que transforma tudo. Quando Paulo disse que a rocha espiritual seguia Israel, ele usou o verbo grego akolouteu, que significa literalmente acompanhar, seguir junto, estar constantemente presente. É o mesmo verbo usado quando Jesus chamou seus discípulos dizendo: sigam-me. A rocha não apenas estava disponível, ela acompanhava ativamente. Cristo não é um Deus distante, esperando que você o encontre. Ele é Emanuel, Deus conosco, seguindo você, acompanhando sua jornada, posicionando-se exatamente onde você precisa dele. Cada vez que você sente sede espiritual, Cristo já está lá, pronto para jorrar vida. Cada vez que você clama em desespero, ele já está presente, aguardando apenas que você abra sua boca e beba.
Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem. Alguém na sua vida está com sede. Alguém está caminhando por um deserto emocional, espiritual, relacional. E essa pessoa precisa saber que há uma rocha que pode saciar toda a sede, que há água viva disponível, que há um Cristo que a segue, que nunca a abandona, que está pronto para jorrar vida abundante no meio da aridez. Essa não é apenas história antiga, é realidade presente, é promessa ativa, é provisão contínua. A rocha ainda está aqui, a água ainda jorra. Cristo ainda salva, cura, transforma, sustenta. Você só precisa crer, se aproximar e beber. Amado filho, amada filha, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde hoje o teu coração e a tua mente. Assim como a rocha seguiu Israel pelo deserto, Cristo caminha contigo em cada passo desta jornada chamada vida. Quando o caminho parecer árido e tua alma sedenta clamar por alívio, lembra-te, Ele é a fonte inesgotável que nunca falha. Não temas as dificuldades do deserto, pois o mesmo Deus que fez jorrar água de pedras pode fazer brotar esperança das tuas impossibilidades. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja tua força, que o amor do Pai seja teu refúgio e que o Espírito Santo seja teu consolador. Vai em paz, confiante de que aquele que começou boa obra em ti será fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Toda glória, toda honra e todo louvor sejam dados ao nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.